Amados irmãos e irmãs, uma alegria estarmos juntos para refletir a palavra de Deus que a igreja nos confia no dia de hoje. Hoje, dia 8 de junho, segunda-feira da 10ª semana do tempo comum, somos convidados a estar próximos ao Sagrado Coração de Jesus no mês que é dedicado a Ele. Por isso, iniciemos este momento já vivenciando o reflexo daquilo que celebrávamos ontem, traçando sobre nós o sinal do cristão, nos consagrando à Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós somos convidados a refletir o Evangelho que se encontra em São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, começamos hoje a ler o primeiro dos 5 grandes discursos em que o evangelista Mateus agrupa aqui no seu evangelho, diante dos ensinamentos de Jesus. Vamos dizer que ele organiza grandes blocos, 5 grandes blocos dos ensinamentos de Jesus, da vivência dos sinais, os ensinamentos, os milagres, enfim, de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para a liturgia, hoje, buscando antecipar um pouquinho, a primeira leitura, apesar de nós não termos visto ela, ouvido, proclamado, refletido, mas é interessante perceber que a partir de hoje nós retomamos o livro dos reis. Livro esse que nos acompanhou durante toda a 4ª semana do tempo comum. Durante a 4ª semana nós iniciávamos a leitura do livro dos reis. E hoje, na 10ª semana, segunda-feira da 10ª semana, nós retomamos este livro para a reflexão. A reflexão sobre, então, sobre o rei Acabe, enfim, toda essa realidade onde Deus procura, de certa maneira, estar vivendo junto ao seu povo em épocas que se clamava um rei segundo o seu coração. Amados irmãos e irmãs, e hoje, então, de modo especial, nós iniciamos a leitura deste grande discurso, do primeiro grande discurso que São Mateus agrupa, então, em seu Evangelho. Este é o primeiro discurso, também conhecido como o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, ou a Carta Magna, como também é conhecido por alguns, onde alguns procuram dizer. E isso vai se estender por todo o capítulo 6º e 7º do Evangelho de São Mateus.
Mateus, além das mais importantes exigências da época de Jesus, exigências éticas, morais, ele procura narrar também 10 milagres na vida e na experiência dos discípulos. Nós vamos observar isso no decorrer, então, do ano, conforme formos caminhando junto a este Evangelho de São Mateus. Assim nos apresenta Cristo, que é mestre, cuja palavra divina não é só autorizada, mas também ela é, de certa forma, eficaz em nossa vida. Ela não marca só autoridade, porque Ele é mestre, mas ela é eficaz, ela é duradoura, ela nos encaminha para uma vida de unidade cada vez mais profunda com o Senhor. E olhando para o Evangelho, então, nós percebemos isto, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que subiu ao monte, a uma montanha, uma planície, que era comum ali na região onde Ele residia, junto aos discípulos, onde Ele estava proclamando, falando então da palavra do reino, enfim, levando a boa nova a todos os que procuravam segui-lo. E Jesus então se senta. No fundo aqui da igreja nós temos, em outros momentos vocês já devem ter percebido, a imagem do Pantocrator, do Cristo glorioso, do Cristo vivo e verdadeiro. Em outro momento nós vamos ver nas celebrações, enfim, procurem na página do nosso Facebook, procura no YouTube, desde já peço que possa se inscrever, dar o seu like, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Então procure ver, tem um ícone, o ícone onde Jesus está glorioso, mas sentado. Quem senta neste sentido descrito aqui por São Mateus, ele tem a autoridade como aquele que ensina. E Jesus então está ensinando os discípulos, ensinando aquela multidão, ensinando todos aqueles que estão seguindo. Então, no discurso das bem-aventuranças, o evangelista coleciona e sintetiza alguns ensinamentos ministrados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui nos traz de uma forma sistematizada, de uma forma corrida, poderíamos assim dizer, para que a igreja possa então, a partir de assim, ensinar, testemunhar e vivenciar de uma forma mais profunda. E ele inicia dizendo: bem-aventurados pobres em espírito. A expressão pobre em espírito, ainda que talvez não se encontre no Antigo Testamento, nós não vamos encontrar a expressão pobres em espírito, mas ela reflete algo fundamental do próprio Antigo Testamento. A expectativa do reino por parte dos pequenos e dos humildes, daqueles que nada tinham, nos recordando um pouco anteriormente, esses dias que se seguiram, a experiência, por exemplo, daquela pobre viúva, que deu tudo, ela só tinha 2 moedas, mas confiou tudo a Deus, porque ela tinha esta expectativa da vinda do reino, da vinda do reino de Deus para os pequenos, para os humildes. Estes são, então, convidados a possuir a terra, conforme o Salmo 37, versículo 11. Eles são os primeiros convocados a possuir esta terra. E, portanto, o reino começa já, agora, em nossa vida, em nossa história, em nossa vivência. Por isso é que é deles o reino dos céus. Então, vamos perceber, quando Jesus então convida a refletir sobre esta bem-aventurança, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ao anunciar o reino, ao anunciar a boa nova, esses pobres humildes são convidados a possuir já o reino. E como perceber a consolação diante disso? A consolação é apresentada como um traço característico de Deus, um dom messiânico por excelência. É o dom do Messias, o dom esperado, o dom aguardado,
por cada um. O próprio Cristo se considera o Consolador e esse título anuncia o dom do Espírito Santo de Deus. Este título anuncia o dom do Espírito, pois a partir do batismo, nosso Senhor Jesus Cristo começa a anunciar a boa nova. Um outro termo que nós devemos perceber, se faz constante aqui, é justamente o termo da justiça. Lá no versículo 6, nosso Senhor diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E depois ele retoma esta questão novamente, lá no versículo 10. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Da mesma maneira que nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, a promessa do reino aos pequeninos, aos pobres em espírito, nosso Senhor Jesus Cristo confia o reino de Deus àqueles que promovem, buscam lutar pela justiça e que são perseguidos muitas vezes por conta da justiça, da graça de Deus. Então o termo justiça indica o reto cumprimento da vontade divina, realizado com entusiasmo e determinação. Fome e sede. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, como nós ouvíamos o Senhor dizendo. Isso denota o acesso à salvação e será a razão do ser da encarnação do Verbo no mundo. Será a razão de nosso Senhor Jesus Cristo promover a justiça, o amor no meio de nós. E assim, amados irmãos e irmãs, esta experiência do pobre em espírito, daqueles que procuram viver a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, a justiça que Ele inaugurou no meio de nós, remete a um outro aspecto. Um outro aspecto que nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a tomar consciência, a termos então, ali no versículo 8, consciência de algo que todos nós somos convidados a vivenciar. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração é recorrente na Sagrada Escritura e é um sinônimo de um coração simples, um coração humilde, um coração capaz de acolher a Deus, um coração capaz de encontrar a graça, o amor, a presença de Deus nas coisas mais simples e está em harmonia então com o pobre em espírito, daquele que promove a paz, que é perseguido por conta da paz. O homem de coração puro verá a Deus, não nesta terra, mas no céu, onde o veremos tal como Ele é, face a face. Por isso, nos tornemos obreiros da paz. Por isso, possamos testemunhar o amor do Senhor na vida, em nossa existência, em nossa história, sem jamais esmorecer. Que as bem-aventuranças que nosso Senhor Jesus Cristo vai falar um pouco posteriormente, elas não vieram para cancelar a lei, eu não vim tirar a lei, não vim tirar uma vírgula sequer, mas vim dar pleno cumprimento, que as bem-aventuranças possam nos permitir cada vez mais a viver plenamente a lei do Senhor. E assim o nosso coração se configurar ao coração do Sagrado Coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.